Essa é a Web Rádio para quem ama Jesus. Pai, nós entramos em Tua presença nessa noite. Como igreja do Senhor, não há muito a dizer. Tu nos sondas, nos conhece por dentro e por fora. Mas o salmista disse que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Nós estamos aqui, ó Deus, em busca do Teu altar, porque estamos apenas no púlpito, no meio de um povo, mas queremos nos apresentar ao Senhor como igreja, em cima do Teu altar, como sacrifício vivo, santo, para que sejamos agradáveis ao Senhor, em um culto onde sabemos o que vamos dizer, sabemos o que vamos fazer, porque não estamos mais ignorantes, Senhor. O Teu reino é vivo, mas nós ainda estamos mortos. O Teu reino é vivo, mas o pecado ainda nos domina, Senhor. O Teu reino é vivo, mas nós ainda não conhecemos, não entendemos o Teu querer. Nessa noite estamos aqui, Pai, como ignorantes, meu Senhor, como indignos, Pai. Nenhum de nós é capaz de fazer qualquer coisa. Mas pedimos ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito se mova, que o Teu Espírito fale, que o Teu Espírito faça, porque só quem pode nos convencer do pecado, do juízo e da justiça é o Teu Espírito. Por isso nos convença nessa noite, Senhor, porque ao muito falar não fará isso, mas ao Teu nome seja dado toda a glória, todo louvor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Podes assentar. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, esperança viva, Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher. É o desejo do sermos por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados, Senhor. Como brisa vem, Senhor, queremos estar aqui, Senhor. Alabaço. Aleluia. Eu não enxergo as horas, então alguém me diga as horas. Que horas são? Que horas são, Nelson? 9h13? 15? Pouco tempo para a palavra, mas vamos lá. Eu estava conversando com Deus acerca do que poderia ser dito. Em um altar a gente não pode dizer o que a gente estuda. Num altar a gente não pode dizer o que a gente aprendeu. Eu aprendi que o altar é uma fábrica de pão. E se você não viver
aquilo que você traz no altar, isso não entra como verdade no coração de ninguém, porque é uma reprodução de alguma coisa que se ouviu e que se aprendeu e não se viveu. Logo, isso não está entranhado em você, marcado em você. E quando eu comecei a meditar na palavra e perguntar a Deus o que eu traria à igreja, não a igreja que estar aqui, mas a igreja como noiva, como aquela que quer viver em um reino vivo. Não a igreja que critica, que quer problema, que tem zombaria, mas há um povo que deseja ser igreja. Há um povo que deseja ser noiva. E eu comecei a conversar com Deus e eu tenho batido muito nessa tecla. E tenho apanhado muito por causa disso, mas apanhar tem sido muito gostoso. Porque eu tenho percebido que havia partes do meu corpo em Cristo que já não doía porque eu estava adormecida em minhas próprias convicções. Eu estava adormecida em minha própria vontade, porque, Nelson, depois de muito tempo em uma mesma posição, achando que aquela é a correta, o seu corpo adormece. Eu aprendi isso com Nicolas. O seu corpo adormece. Você já não consegue mais se movimentar com liberdade. Tem que ter um tempo para esse movimento. E quando eu comecei a compreender que estava adormecida, eu comecei a dizer: meu Deus, são anos em um reino morto. Não são anos em uma denominação. Não são anos em um lugar. São anos sem viver o ambiente que Deus queria que nós vivêssemos. Um ambiente de noiva, um ambiente da casa, um ambiente de prazer, um ambiente de intimidade. Isso nada tem a ver com as pregações que têm sido pregadas em muitos altares do Brasil. Isso tem a ver com o que o Espírito de Deus tem soprado em toda a terra sobre a necessidade de uma intimidade muito mais do que uma conversa, do que um papo legal ou de um momento de transformação, mas um momento de comunhão, onde Deus vai falar conosco e nós vamos falar com Ele. E enquanto eu estava conversando com o Senhor acerca disso, eu estava com a casa cheia, os meninos vieram lá para casa e a gente conversando, eu disse, eles perguntavam: o que é que você vai falar? O que é que você vai falar? Eu disse: eu não sei. Eu não sei, porque tudo que eu preparei e tudo que faz meu coração arder parece que é muito mais para mim do que para a noiva. Parece que Deus está me quebrando muito mais do que o outro. E quando eu paro para estudar a palavra, eu nunca consigo imaginar, Nelson, que Deus vai falar através de mim. Eu sempre acho, quando eu subo no altar, que eu vou sim ficar ali parada, calada, porque eu tenho plena convicção de que nada em nós há de agradável, de aprazível. Não há nada em nós que possa atrair a presença de Deus. Nós temos trapos de imundície em nós. Se nós pudéssemos prescrutar o pensamento de cada um que está aqui, encontraríamos prostituição, roubo, adultério, lascívia, mentira, engano, homossexualismo, pedofilia. Tudo isso tem permeado a mente da igreja, do povo, do homem. Todos nós temos sido perturbados pelo Espírito que tem dominado este mundo. Porém, existe uma esperança para nós. E a nossa esperança está no momento em que Jesus, Ele se apresenta numa cruz. Que nada tem a ver com essa cruz. Que nada tem a ver com a cruz que você acha que carrega. Com a cruz que eu e você batendo no peito e dizemos: eu carrego a minha cruz e estou fazendo o que tem que ser feito. A gente tem o costume de bater no peito e dizer: fulano é minha cruz, Beltrano é minha cruz, e a gente não entende nada. E fica dizendo que tem que pagar preço para ter, que tem que pagar preço para ser, que tem que pagar preço para fazer. Quando na verdade a única coisa que temos que fazer é entender o propósito dele, porque a cruz nada mais é do que um propósito. E o que ele disse foi: deixe tudo, perca tudo, pegue o seu propósito, que é a cruz, e me siga. Porque a cruz ali representava o propósito de Deus em Cristo. A morte, a morte, a morte. E nós não conseguimos entender o plano de Deus, porque vestimos uma boa roupa, calçamos um bom sapato, temos uma pequena interpretação bíblica e achamos que Ele vai se revelar através de nós, porque tocamos bem, porque cantamos bem, porque temos uma boa expressão, quando na verdade a maior maneira de manifestarmos Ele não é no púlpito, não é no altar, não é nesse lugar, não é aqui.
Não é no lugar onde você está, segurando a mão do seu irmão, dizendo que ele é lindo ou que ele é feio, que ele é bom ou que ele é mau. É quando você entra no seu quarto, fecha a sua porta, e lá dentro, só Ele conhece os seus pensamentos e os seus sentimentos. O texto vai dizer que Raabe é uma história conhecida. Uma mulher prostituta, Nelson, não tinha nada. Ela era uma mulher prostituta em uma terra que não era dela. Ela não tinha direito a nada. Aquela mulher tinha tão somente a sua casa. E quando eu entrei aqui, e eu parei e sentei, o Senhor falou ao meu coração tão fortemente. Uma mulher que abriu a sua casa para que alguém de Deus entrasse. Até que chega um momento que Josué vai dizer: resgatem aquela mulher. Mas eu vou me até o início do texto. O início do texto vai dizer que aquela mulher, ela recebe 12 espias e eles não se identificam. Ele entra na casa daquela mulher, afinal de contas era uma casa aberta para qualquer homem, e eles lá se escondem. Porém a Bíblia diz que quando ele está lá dentro, eles estão lá, surge um perigo, aquela mulher vai esconder eles, e ela vai esconder muito bem escondido, de maneira que virão contra ela, e ela vai dizer: eles vieram, mas eu não sabia de quem eles eram. É verdade que esses homens representam o Espírito de Deus entrando na casa daquela mulher. Nada menos que isso. Aquela mulher tinha uma casa suja, indigna, inabilitada. Não havia espaço para alguém santo. Não havia espaço para a presença de Deus. Não havia espaço para promessas. Não havia espaço para uma bela história. Mas ela já havia ouvido falar de um Deus que estava despedaçando as nações. De um Deus que estava se revelando ao povo. De um Deus que estava... irmãos, ela ouviu falar que ele estava passando pela terra e que chegaria em Jericó. E que não teria jeito para Jericó. Não teria jeito para Jericó. Ela poderia dizer: saiam da minha casa. Eu não quero problema. Eu já tenho vivido anos de dor e humilhação. Até hoje o seu Deus nunca veio até aqui. São anos e anos e eu nunca tive experiência. Ninguém nunca me tomou pela mão para me cuidar. Você sabia que eu tenho um pai? Ela poderia dizer: eu tenho um pai, mas o meu pai não cuidou de mim, por isso eu sou uma prostituta. Ela não poderia dizer. Aquela mulher vai pegar aqueles homens representando o Espírito Santo e vai dizer: fica aqui, se esconde aqui, não tem problema. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou limpar tudo para vocês. Fica aqui, fica aqui. Aqueles homens escondidos, eles vão simplesmente fazer uma aliança com aquela mulher. E ele vai dizer: tudo bem. Ela rapidamente vai dizer: olha, sabendo de todas essas coisas, eu sei que não terá tempo. A minha casa vai ser destruída junto com tudo que tiver aqui. Eu bem sei quem é o Deus de vocês. Então vamos fazer o seguinte: vocês vão, mas me deem um sinal de que a minha casa será guardada, de que quando vocês voltarem, eu estarei guardado. Não sou eu, mas a casa do meu pai. A casa do meu pai. Eu não consigo imaginar eu ou você com a vida marcada, ferida, porque eu duvido que aquele pai fosse um bom pai. Eu duvido que aquele pai fosse um pai presente. Eu duvido que aquela mulher tivesse uma boa história com o seu pai, porque senão ela não estaria recanteada com a casa dela encostada no muro de Jericó. Mas ela pensa: eu quero um sinal. Não de que eu vou viver bem, porque eu não sou egoísta. Não de que eu vou ser guardado, porque eu não sou só eu. Eu quero, que o Senhor guarde toda a minha casa. Eu quero que o Senhor guarde a casa do meu pai,
A minha história, a minha família, ela pode ter sido triste, ela pode ter tido muitos problemas, mas eu ainda creio que o Deus de Israel pode restaurar tudo. Tudo. Ele despedaça, mas Ele também pode restaurar tudo. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Aquela mulher, ela vai pedir um sinal, e o sinal vai ser o fio de escarlata. Aquele sinal representa o mesmo sinal de Êxodo 12:13, que diz: e o sangue vos será por sinal nas casas onde estiverdes. Passando eu e vendo sangue, passarei por cima de vós, e não haverá no meio de vós praga de mortandade, quando eu passar para ferir o Egito. Essa palavra foi dada ao povo no momento em que eles tinham que matar o cordeiro, pegar o sangue, passar no umbral da casa. Aquilo seria sinal de que a presença de Deus guardava aquele povo, porque era um povo obediente à ordem do Senhor, obediente à voz do Senhor. O reino é vivo, mas se nós não seguirmos o reino, nós morreremos. Não é o reino que vai nos tomar a força, somos nós que vamos ter que tomá-lo a força. Não adianta a gente achar que um movimento vai nos levar, porque ele não vai. O movimento vai te levar até um lugar, depois você vai ficar sozinho e você vai ter que se virar. A igreja de Atos participou de um grande movimento. Aleluia. Um movimento que fez com que eles se reunissem, adorassem. Eles oravam e coisas miraculosas aconteciam. Só que chegou um momento que um sopro veio de grande perseguição, e esse povo teve que sair do movimento e se movimentar sozinho até os confins da terra, Samaria e todos os lugares mais onde Deus queria se revelar. O que nós precisamos é entender é que nós não vamos ser levados pelo movimento. Precisamos da marca do sangue, do fio de escarlata, da certeza de que Ele virá nos buscar. Porque Raabe aqui nada mais é do que a igreja. A igreja que está se prostituindo com falsos ministros. A igreja que está se prostituindo em uma terra que Deus já determinou que é dele, porque Jericó já havia sido anunciado como dele. Parece muito com a nossa história. Você vive determinando que Tobias Barreto é de Deus, que a nossa casa é de Deus, que Sergipe é de Deus, mas na primeira oportunidade que nós temos de ferir o nosso irmão, de falar mal do nosso irmão, a primeira oportunidade que temos de trazer maledicência, a primeira oportunidade que temos de ver pornografia, a primeira oportunidade que temos de mentir, a primeira oportunidade que temos de ofender alguém que é descrente e abrir a boca para dizer que porque ele não é crente você é, Deus vai te honrar e não vai honrar ele. Ignorantes que somos, Deus deseja com amor a todos resgatar. Não é porque somos filhos que temos mais direito. Nós somos filhos para termos mais deveres de servir, de abraçar, de levar comunhão, de trazer para perto da mesa aqueles que estão fora. A sua paternidade, que é uma coisa que tanto temos falado, e o seu direito de filho não é para que você tenha mais direitos do que outros, é para que você possa usar a sua herança a serviço dos outros. Alguém me perguntou esses dias: Carol, Deus é dono do ouro e da prata, Deus pode te dar tudo, você é rica. Eu disse: eu não quero isso, eu não preciso disso, porque herança a gente só tem de um pai morto. Eu não quero perder ele, eu não quero ficar longe dele, e a porção dele todos os dias já me é necessária, já me é suficiente. Eu quero mais e mais estar perto dele para servir. Mas qual é a nossa posição? Nós somos a Raabe, que pega a casa, que põe em ordem, que limpa tudo, que diz: fica aqui. E depois diz: eu sei que vocês vão voltar para nos buscar. Eu vou botar o sinal sobre a nossa casa. Essa casa não será mais a mesma.
ela não cometerá mais as mesmas práticas. Ela não fará mais as mesmas coisas, porque a marca estará sobre ela. 1 Coríntios diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Mas a Bíblia também diz que os nossos pecados afastam o Senhor de nós. Não adianta a gente querer ter o Espírito Santo e viver uma vida de pecado. E nem adianta alguém olhar para mim e dizer: isso é radicalismo. Ou nós vamos abrir mão de tudo que tem nos impedido de nos aproximar do propósito de Deus, ou nós pereceremos, morreremos, viveremos uma vida medíocre, batendo no peito e dizendo: eu sou filho de Deus, eu tenho a presença de Deus. Mas quando entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, se os nossos pensamentos pudessem ser escritos. Se o nosso Facebook pudesse ser aberto. Tem igrejas que a gente passa para pregar, e quando acaba de ministrar, o pastor senta comigo e diz: irmã, pregue mais não assim. Estamos pulando, estamos saltando, estamos gritando para saciar nossa vontade de adoração, mas não há ainda interior, não está em nossa alma, o rio não flui, e a prova disso é que você só consegue adorar se alguém te levar a isso. Mas você não consegue mergulhar sozinho, porque a presença está apenas com quem está com você em grupo. A presença não está com você, em você. E pasme, muitos de nós não tem o Espírito de Deus. Não tem. Se você mente, você não tem o Espírito de Deus. O reino é vivo e eu tenho que falar. Se você se prostitui, você não tem o Espírito de Deus. Se você consegue assistir, pasme, se você consegue assistir novelas com cenas de sexo ou coisas desse tipo, mentiras, porfias, você não tem o Espírito de Deus. Me chame de radical se quiser, mas a Bíblia diz que Deus não pode ver o mal. E como é que nós conseguimos ver o mal? Como é que nós vimos o mal se não enojar? Se a Bíblia diz que Ele não pode ver o mal, Ele se afasta do mal, Ele não tem aliança com o mal, mas eu e você conseguimos ver o mal acontecer naturalmente. Isso não nos incomoda, porque Ele não está mais em nós. Eu não estou falando sobre fraqueza. Eu não estou falando sobre fraqueza. Entenda bem e deixe o Espírito de Deus falar com você. Essa voz que está dizendo que eu sou radical não é de Deus. Ouça bem, preste atenção. Em todo lugar que eu chego, eu tenho visto moços e moças manifestarem demônios. Eu já subi em altar. Eu já subi em altar para obreiro manifestar demônio. Eu já subi em altar para líderes manifestarem demônios. Não se escandalize com isso. O Deus desse século tem cegado o nosso entendimento. O Deus deste século tem fechado a nossa mente, e nós continuamos amando mais o prazer, amando mais a nossa vontade, amando mais os nossos desejos do que a verdadeira presença de Deus. Jeremias, como profeta de Deus, se põe à porta do templo. O povo está na frente, sedento para adorar e oferecer sacrifício. Preste atenção, eu já vou acabar. Enquanto o povo gritava e se preparava para oferecer sacrifício, Deus diz a Jeremias: Jeremias, diga a eles que deixem tudo, que me adorem, que me ofereçam. O povo se organiza. Depois de muita insistência, eles vão oferecer ao Senhor sacrifício. Porém a Bíblia diz, irmãos, que a voz do Senhor volta a Jeremias e diz:
Não adianta você clamar. Não adianta mais você pedir. Pare de clamar por esse povo. Ainda que você clame, eu não vou ouvir. É muito simples. O povo estava sacrificando. O povo estava quebrando, matando os animais, levantando altar. Mas o seu corpo ainda gemia e pulsava pelos cultos que eles estavam acostumados a oferecer a Baal e a Astarote. Eram cultos sexuais. Eram cultos onde eles ofereciam tudo o que tinham. Eram cultos que saciavam a sua carne, o seu corpo, dava-lhes prazer. Ai, ao povo que oferece sacrifício, mata o cordeiro, abre mão de tudo, mas o seu corpo ainda geme pelo mundo. Oferece por medo, não por temor. Oferece por medo, não por intimidade. Oferece porque alguém mandou. Veste-se porque alguém mandou. Fala porque alguém mandou. Canta porque alguém mandou. Mas não tem coração, intimidade. O seu corpo não geme pela presença dele. Você não consegue sentir prazer em estar apenas com ele. O seu corpo ainda geme pelo pecado e por tudo que você viveu antes disso. Josué vai se levantar e vai dizer: vamos a Jericó. Nós não vamos a Jericó brigar com espada. Deus nos orientou como seria. Nós vamos tocar as buzinas e nós vamos bradar em alta voz. Jericó vai cair, os muros serão derrubados e nada dali será tomado, senão ouro e prata, a casa do Senhor. Mas quando ele chega lá, a primeira coisa que ele faz: cadê a noiva? Cadê a noiva? Onde é que está Raabe? Pega ela, pega a casa dela, pega o pai dela, pega tudo que é dela. Todos que são dela, eles agora são parte do nosso povo. Não mais um povo separado, mas nosso povo. Faça parte desse povo. Ele está no meio de nós e deseja restaurar, resgatar. Faça parte. Eu tenho quase 15 anos de evangelho, já vou finalizar. E todo esse tempo eu vivi ministrando, adorando, fazendo alianças com Deus, cumprindo os meus votos. Chegou o momento que a minha casa estava toda pronta. E no momento ministerial que eu estava em maior ascensão, a agenda lotada para pregar em vários lugares, eu percebi que eu estava fazendo a coisa errada. Eu estava tendo a vida que eu queria ter, vivendo missões. Acabava de chegar da África, vivendo a presença de Deus, ouvindo a voz de Deus. Mas a minha alma ainda estava vazia, havia algo que precisava ser rasgado dentro de mim. E eu de repente recebi uma ligação. E aquela ligação foi decisiva para mim. Alguém ligou para mim e disse: Carol, você precisa falar bem de fulano, ciclano e beltrano, desses homens.
Esses homens, eles precisam ouvir você ovacionar eles, porque é uma questão de política interna. Eles precisam ser citados. E se você não fizer isso, se você continuar falando dessa maneira, pregando dessa maneira e desfazendo as mentiras que estão sendo ditas, porque você entende como mentira, mas eu entendo que na verdade são acordos. Então, se você continuar agindo dessa maneira, o que vai acontecer é que você não vai pregar mais em nenhum púlpito, porque você vai ser queimada. E eu disse a ele automaticamente aquilo que o Espírito de Deus trouxe na minha boca: eu não vivo de púlpito, eu vivo de altar. E no dia que eu tiver que falar de homens para viver o Evangelho, é porque eu não estou vivendo o Evangelho, eu estou vivendo vida de homens, eu estou entregando minha vida a homens. E eu só estou lhe dizendo isso porque a partir desse dia todas as mais de 20 agendas foram desfeitas. Eu tenho sido xingada, caluniada, rasgada assim. E eu tenho parado e pensado: meu Deus, que coisa linda! Eu nunca tive tanta convicção de que deixar a mentira, deixar o engano, deixar as palavras erradas, deixar a maledicência, parar de falar mal de pastor, parar de falar mal de liderança. Eu nunca pensei que fosse tão bom, porque no dia que eu vi que as minhas lideranças não estavam de acordo com aquilo que eu entendia, eu parei de falar mal e eu saí. Eu disse: acabou. Se não caminhamos em acordo e comunhão, eu não vou caminhar aqui. Eu vou caminhar de acordo com o que a palavra diz. E você acha que é simples? O reino é vivo. E ele fere. E ele machuca. Ele vai lhe arrancar tudo que você tem por seu. Você vai ter que perder tudo que você tem por sonho. Você vai ter que perder tudo que você tem por precioso. Você vai ter que perder essa história de que Deus vai realizar seu sonho, de que você vai ter vitória. Isso tudo é conversa. Deus vai realizar o sonho dele em você, a glória dele em você, o amor dele em você, o poder dele em você. Mas isso dói. Isso dói. Isso machuca. Arabahalai sobre ai. Eu quero convidar você não a sair desse lugar físico, mas a fechar seus olhos e pense aí quem é você. Ou melhor, pense o que é você. Comece a avaliar o que é que você tem feito de verdade para Deus, ou para a igreja, para a organização que você faz parte. Porque você pode estar fazendo para a igreja e não estar fazendo para Deus. Como você pode estar fazendo para Deus dentro da igreja, pregando, cantando, limpando, servindo. O que é que você tem feito da sua vida? Avalie. Se você primeiro pensar que o teu nome tem que chegar antes do nome do Senhor, esqueça. A proposta foi: Carol, você já tem o nome feito. E a resposta foi: eu não preciso de um nome. O nome sobre mim é o nome do Senhor. Arabachei. Essa palavra não é para todos. Isso aqui não é para todo mundo. Mas o que eu tenho a lhe dizer nessa noite é que isso que eu estou lhe falando é um molde da Bíblia. É um molde da Bíblia. E isso dói. Dói. Mas acredite, essa dor é uma leve e momentânea tribulação que manifestará em você um peso de glória, que manifestará em você a glória dele, que manifestará em você a presença dele, que manifestará em você as vestes de noiva, a intimidade de noiva, a força de uma noiva, o caráter de uma noiva. Deus deseja fazer de você a Raabe, que ele vai tirar de qualquer lugar que seja, para colocar na sua linhagem, na história onde você vai estar ligada a toda a descendência
de Abraão. Nessa noite, que o Espírito do Senhor, Ele possa se mover em seu coração. Eu vou convidar a Lana, ela vai cantar uma música comigo, e eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus te arrancar do teu trabalho, te arrancar da tua faculdade, te arrancar de um relacionamento infrutífero, onde não há aliança com Deus, de um namoro onde o Espírito de Deus não está, te arrancar desse lugar seco que você está, para a presença, a voz. Eu convido a igreja a ficar de pé. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Essa palavra não é para você chorar, não é para você pular, não é para você saltar. Essa palavra é para você pensar. Pense, pense, porque se não for pensando, se não souber o que você está fazendo, você não está fazendo para Deus. É para você mesmo. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. Essa voz, ela está falando com você nessa noite. Obedeça. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. Oh, aleluia! Eu quero te amar, Senhor. Me dá um novo coração. Eu quero te amar. Eu quero te buscar, Senhor, em espírito, em verdade. Eu quero te amar. Eu quero te amar. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero obedecer. Eu quero te buscar. Vem constranger, vem constranger. Eu quero me arrepender, Ao Rei do meu coração, dono da minha canção, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. o Rei do meu coração, dono da minha afeição, Jesus. Bem baixinho o instrumental, bem baixinho. Ao Rei do meu coração,
afeição, Jesus. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus. O Rei do meu coração. Oh, Espírito de Deus. Dono da minha afeição, Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não tem como seguir a presença de Deus se deixar tudo para trás. Talvez você até hoje não tenha conseguido viver a verdadeira presença de Deus e ache que tudo na tua vida dá errado, ou que tudo dá certo, mas você não é feliz, porque você precisa deixar a bagagem. Pode ser uma coisa simples e sempre vai doer. Sempre vai doer abrir mão e deixar para trás alguma coisa. Eu quero me arrepender. E principalmente aquilo que nós chamamos como ego. Te amar. Mas nós queremos nessa noite. E eu vou encerrar minha participação cantando esse refrão que diz, a letra diz isso. Glória, glória ao Rei do meu coração. Se Ele é Rei do teu coração, Ele domina os teus sentimentos. Se Ele é Rei do teu coração, Ele decide os teus passos. Ele é dono da tua afeição. Ele é dono do teu sentimento, do teu amor. Nós temos um costume de dizer que amamos. Nós temos o costume de dizer que amamos. E o homem vai até Jesus e diz: Jesus, qual é o mandamento? O primeiro mandamento qual é? Ama teu Deus sobre todas as coisas. Jesus também responde o segundo: o teu próximo também como a ti mesmo. Ele vai dizer: valeu, Jesus, respondeu bem. E a tua resposta me faz entender que amar é melhor do que sacrificar. Aí Jesus vira para ele e diz: moço, você não está longe do reino de Deus. Jesus não diz a ele: você faz parte do reino de Deus. Jesus não diz a ele: agora você é filho, agora você é amigo. Ele entendeu todo o processo. Entenda. Ele entendeu todo o processo. Ele compreendeu do que se tratava. Mas a Bíblia diz que Jesus vai dizer: você não está longe. Eu disse isso lá na minha congregação e estou dizendo aqui: você não está longe. Sabe o que ele estava dizendo ali? Pega o que você entendeu e faça alguma coisa para você poder entrar. Pegue o que você entendeu, pegue o que você absorveu e faça alguma coisa. Se mexa, se mova, jogue fora, abra mão, desfaça aliança, amizade, deixe para trás, esqueça e deixe que agora Ele possa te chamar de filho, porque o fato de você chamar Ele de pai não te torna filho. O fato de eu chamar Ele de pai não me torna filha. Mas quando eu consigo atrair a presença dEle como um pai, tudo muda. Por isso eu vou encerrar minha participação aqui dizendo a vocês que eu estou vivendo esse mesmo processo. A mesma coisa é o que eu estou vivendo hoje. Por isso eu falo com verdade. O que eu vou cantar nesse refrão, e cante isso com sabedoria e entendimento, porque Ele vai reinar sobre você. Aleluia. Glória, glória ao Rei do meu coração, dono da minha afeição, Jesus. Glória, que me sou. Glória.
venceu a morte. Jesus.